Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Well. Nessa nossa videoaula, nós vamos demonstrar a implementação do método listar da classe de endereços. Esse é o objetivo principal. Ao longo dessa videoaula, vocês vão poder perceber várias outras interações, inclusive a respeito desse pequeno projeto que está sendo desenvolvido aqui como modelo, e todo o código vai ficar disponível para você aqui na descrição, na verdade no GitHub, em github.com/softclean/comercial-it ou comercial LYT. Vai ficar disponível aqui no link, você vai poder baixar e observar aí o documento todo. Nesse material você vai poder perceber isso que está aparecendo aqui na sua tela. Você tem a modelagem de dados, o arquivo de modelo, está disponível aqui. Ele está chamando aqui de comercial ONDB. Tem também o arquivo de imagem do modelo, que é isso que você está vendo aqui. A partir desse modelo você pode abrir no MySQL Workbench e fazer edições, inclusive, desse documento. Aqui embaixo também, de forma comentada, tem todo o script que gerou esse modelo de dados aqui. E gera esse banco que a gente está utilizando. Nós estamos utilizando um banco de dados aqui hospedado no próprio computador, um banco de dados local, utilizando aquele champ. Mais detalhes aí, inclusive, de todo esse modelo, a gente vai discutir e apresentar em outras aulas. O objetivo principal dessa aula é falar desta relação que vocês estão vendo aqui no centro da sua tela, que é a relação cliente e endereços. No modelo que nós especificamos aqui, a gente pode ter um cliente pode não ter nenhum endereço associado a ele, como você pode ver aí na tabela endereços, tem uma chave primária, na verdade tem uma chave aqui, na tabela endereços tem uma chave estrangeira, deixa eu usar aqui o elemento certo, tem uma chave estrangeira de ID cliente e a chave primária de cliente que está ali na tabela de clientes. Isso quer dizer que um cliente não precisa ter nenhum endereço cadastrado, pode não ter nenhum endereço cadastrado, como ele pode ter vários endereços cadastrados associados a ele. É justamente neste ponto que a gente entra para falar que a tabela endereços ela tem um campo, endereços, ela tem um campo chamado tipo, e nesse campo tipo a gente pode especificar, por exemplo, comercial, residencial, entrega, cobrança, financeiro, enfim, tem várias outras opções que a gente pode usar aí para armazenar estes endereços. Sendo assim, lá na classe, no Visual Studio, estamos aqui no Visual Studio, tem aqui um pequeno projeto de classes. Nesse projeto de classe, então, a gente tem a classe cliente. A classe cliente já está previamente implementada, ainda faltam alguns métodos esses que nós vamos fazer aqui também ao longo dessa série que eu pretendo começar a trabalhar com vocês a partir de agora. Tá? Na classe cliente, você pode observar que tem lá as propriedades ID, nome, CPF, e-mail, telefone e ativo. E aqui no meio, aqui na linha 15, você pode observar que a classe cliente também tem uma propriedade que é uma lista de endereços. E a gente precisa recuperar esses endereços da tabela endereços. Caso o cliente tenha ou não, a gente precisa recuperar. Porém, para isso, a gente vai lá na tabela de endereços. No caso aqui a tabela endereço ela tem algumas características. Este ID de cliente aqui é apenas para quando eu for exibir a lista, essa propriedade. Veja que eu criei um atributo chamado ID cliente, como read only. Esse ID cliente não deve ser utilizado externamente, a partir dessa classe. Não pode ser acessado a partir de qualquer lugar de maneira externa, não pode ser acessado aqui. Por isso eu determinei aqui como read only, e apenas quem pode dar valor para ele é o método construtor que você vai ver aqui na parte de baixo. Então ele tem lá as propriedades logradouro, número, complemento, CEP, bairro, cidade, estado, sigla do estado. Isso aqui, inclusive, você pode até considerar remover sigla do estado, porque se você observar aqui no nosso pequeno projeto, que vai estar disponível para você aí no GitHub, você vai ver que nós ainda criamos uma classe de CEP XML aqui e a classe CEP que consome esse XML CEP. Lembrando que essa classe CEP ela está consumindo aquele web services chamado via CEP. Para poder carregar automaticamente, aí basta digitar o CEP e ele já preenche automaticamente alguns campos. E ele não traz o estado, no via CEP ele não traz o estado, ele traz
UF, que é a unidade da federação e, portanto, a sigla do estado. Você pode preencher isso aqui manualmente ou pode remover esse campo do teu projeto, se você julgar, né, desnecessário aqui, você pode também retirar. E aqui também o tipo, justamente para combinar com aquela linha que a gente comentou lá do banco de dados, que é onde o usuário vai poder especificar qual é o tipo daquele endereço que ele está cadastrando. Então ele pode cadastrar um endereço do tipo residencial, comercial, entrega, cobrança e assim por diante, outras opções caso exista aí no seu projeto. Temos aqui um método construtor vazio e temos um método construtor que recebe todos os parâmetros, todos os parâmetros desse método construtor. Ele representa também aí todos as propriedades da classe endereços e inclusive o atributo ID cliente, que no caso aqui, como ele é somente leitura, ele precisa ser declarado aqui para poder receber o valor que vai vir por parâmetro, ok? Então este é o parâmetro ID cliente, esse está entrando como parâmetro e esse daqui, por conta daquela expressão this que você vê ali, é o campo efetivamente da tabela ou da classe de endereço. Então esse é o campo. Esse é o método construtor com todos os elementos. E esse é o método construtor, logo abaixo aqui, ó, é o método construtor que ele tem apenas os campos, os atributos principais, no caso as propriedades principais aqui, todas elas menos o atributo de ID. Isso aqui a gente vai utilizar quando for fazer o cadastro. Quando a gente for inserir um endereço, a gente vai usar essa especificação aqui. Também já tem um exemplo dele funcionando aí no projeto, você pode dar uma olhada nos campos. Aqui a gente está fazendo o inserir da tabela, lá na tabela de endereços, como nós estamos aqui na classe endereço. Quando a gente chama o método inserir da classe endereço, a gente recebe apenas o ID do cliente, isso só para poder fazer o registro, a associação lá do banco de dados, porque para armazenar um endereço eu preciso de um ID válido na tabela de cliente para poder fazer uma inserção, aí, um insert de um endereço. Okay? Eu posso fazer isso várias vezes, né, com endereços diferentes e tipos de endereços diferentes, porém eu preciso do ID do cliente, que esse ID já deve existir lá na tabela cliente para a gente poder fazer isso aqui. Okay? Isso já acontece e o propósito dessa nossa aula de hoje é a gente implementar essa lista de endereços, ou listar endereços, ou lista em endereços. Vocês vão observar aqui que inclusive tem até um XML Docs aqui, e só lembrando, né, que para eu criar um XML Docs, basta que eu digite 3 vezes a barra e ele já gera para a gente de forma automática lá o XML Docs. Isso aqui para documentar o nosso código é extremamente importante, eu sugiro fortemente que você utilize isso, tá? Então veja aqui, ó. Da mesma forma como nós utilizamos aqui no inserir da classe endereço, o listar da classe endereço, a gente também vai utilizar um comando MySQL direto aqui, ó. Usar o comando ou a query direto aqui utilizando concatenações. Tá? Num outro momento de refatorações desse projeto, inclusive, nós vamos utilizar algo mais elegante, mais comum, mais profissional, eu também diria, que é utilizar a estrutura com Store Procedures, que obviamente é muito mais interessante de se utilizar. Tá? Aqui, uma vez que você errou um desses apóstrofe que vocês veem aqui, ó, já é o suficiente para dar uma meleca geral aqui e você ter dificuldade até para identificar esse código por conta aí de vários campos que a gente tem nessa tabela de endereços, tá? Mas isso aqui fica para uma próxima oportunidade e a gente faz aqui. Então, voltando, eu tenho aqui esse meu método lista endereços. Esse meu método lista endereços, ele tem, poderia colocar uma descrição para ele aqui, né? O que ele faz, lista todos os endereços, enfim. E ele também tem 3 atributos, como vocês veem aí, eles recebem 3 parâmetros. Ele recebe 3 parâmetros, que é o ID, o inicial e o limit. O ID representa o ID do cliente, que deve existir lá na tabela do cliente, porém
quando eu for fazer essa busca, eu preciso verificar para quais endereços, né, ou melhor, os endereços de qual cliente eu quero listar. Mas este método, lista endereços, ele acaba sendo um método um pouquinho mais versátil pela proposta que eu tô apresentando aqui, pelo seguinte, você pode não passar nenhum valor, se não passar nada, simplesmente chamar o método da classe endereços chamado lista endereços, abre e fecha parênteses, sem passar nenhum parâmetro, ele já entende os parâmetros id, inicial e limite como zero, e aí ele executa essa ação desta forma. Ok? Uma outra observação aqui também que é muito importante, né, que você atente a este pequeno detalhe, o método é estático. O que significa que eu não preciso declarar uma instância de endereço, da classe de endereço, para poder chamar o método listar endereço. Isso é bastante interessante, bastante útil, quando a gente precisa aí de um pouquinho mais de velocidade para poder recuperar esses dados. Ok? Claro, quem vai chamar isso, na maioria das vezes, vai ser para popular uma lista de endereços de um cliente, certo? Aqui de um cliente, mas a gente pode tornar isso ainda mais versátil, né, e consumir isso de uma forma muito mais interessante, eu diria, tá? Então, beleza, o que essa lista faz, né? O valor inicial aqui, ó, caso eu passe o ID do cliente, ele vai trazer todos os endereços daquele cliente. Caso eu passe um valor inicial, caso eu passe um valor de limite, eu vou trazer, e claro, considerando que o ID é igual a zero, eu vou trazer todos os endereços cadastrados, uma lista de endereços cadastrados, óbvio que com o ID do cliente, inclusive, junto lá, mas uma lista de todos os endereços cadastrados, porém, se eu tiver 1.500 endereços, eu não vou trazer todos esses endereços e de uma única vez. Então, eu posso optar por trazer isso por pedaços, né? Inicial de 0 a 10, depois de 11 de 10 a 20, depois de 20 a 30 e assim por diante, na medida em que a gente for atualizando o último registro lá da área de exibição, a gente vai trazendo mais 10, mais 10, mais 10 e assim por diante, depende, né, da necessidade da utilização disso aqui. Isso significa então que esse método lista endereços acaba sendo um método bastante versátil, ok? Maravilha? Então, o que nós temos aqui? Ó? Esse método lista endereço, ele é um método estático, como a gente já mencionou, e ele entrega uma lista de endereços. Ele entrega um objeto do tipo list, cujos tipos, né, dessa lista é endereço. Significa que ele entrega uma lista de objetos da classe endereço. Tá? Então, para não dar o erro aqui no lista endereços, a gente já precisa retornar aqui o elemento que ele espera que a gente retorne. Ok? Então, aqui dentro é que a gente vai lançar todo o código para poder fazer essa lista de endereços. E aí vamos ver como que é essa estrutura daqui para frente. Vamos lá? Muito bem. Então, a gente vai começar aqui, ó, dentro desse list, nós vamos começar aqui criando uma query, então string, vou criar aqui um campo string, vou chamar esse campo de query, e a esse campo eu vou atribuir apenas um valor genérico aqui, só para inicializar, correto? Me dá só um instante aqui, que acho que a gente não precisa da câmera ali. Tá bom assim. Ok. Temos aqui uma query, e agora eu vou fazer algumas verificações para saber se eu utilizo essa query para trazer todos os registros ou para trazer apenas uma parte dos registros. Veja lá. Primeiro, eu vou fazer se, dois tabs aqui para ele utilizar o snippet do if, né? Se, vou perguntar se id for maior que 0, significa que você quer trazer os endereços apenas daquele cliente que você especificou. Então, se é dessa forma, a gente vai dizer que query recebe, abro aspas aqui, já boto um ponto e vírgula para não faltar, já dou um select asterístico
from endereços, né? Onde, where, vamos ver se está certinho aqui, faltou alguma coisinha aqui, né? Endereços, onde o ID, na verdade é o cliente underline ID, é igual, aí a gente concatena essa informação com aquele ID que está vindo aqui, né, que o usuário passou por parâmetro para a gente. Então, se o ID for maior que 0, significa que o usuário quer consultar todos os endereços daquele cliente especificamente. Tá? Essa informação do nome dos campos eu também deixei disponível para você aqui no nosso pequeno modelo. Deixa eu ver se eu já tinha aberto ele aqui. Ó. Já tinha colocado um PNG aqui, ó. Vamos ver se ele carrega aqui para a gente. Já estão aqui os dados, né? Então eu estou pesquisando por este clientes underline ID que você visualiza aqui. De volta na classe endereços, lá está, ó, cliente underline ID. De volta na classe endereço, a gente vai mandar aqui agora um else if. Então eu quero verificar se... Beleza, se o ID for maior que 0, ele vai passar por aí. Se o ID for igual a 0, significa que eu não quero usar o ID, mas eu preciso declarar esse 0 porque se eu quiser usar os outros atributos, eu ainda tenho que especificar o valor 0. Veja que eu coloquei aqui na especificação. Aparece para a gente assim, ó. O ID do cliente na tabela de endereço, use 0 se quiser listar todos. Então eu vou... Quando eu for chamar esse método, eu vou colocar lista endereços, 0, vírgula, e aí os outros valores, caso eu queira utilizar os demais valores, certo? Mas se eu colocar 0, significa que eu não quero trazer os endereços de um cliente especificamente. Eu quero trazer de todos os endereços. Ainda se eu quiser trazer de todos os clientes, né? Todos os endereços de todos os clientes cadastrados. Ainda assim, como eu falei, pode ser que existam centenas de endereços cadastrados, e eu posso trazer isso de forma escalonada, por pedaços, por partes. É aí que entra o inicial e o limite. Então a gente pode perguntar assim, ó, se o limite, pode testar, se o limite for maior do que 0, então eu quero trazer um pedacinho, um bloco apenas. E o inicial, o inicial, vocês já vão ver como é que vai ficar o comando, for maior ou igual a 0, porque eu posso trazer o limite sendo 10 e o inicial sendo 0. Depois, o limite sendo 20 e o inicial sendo 10, e assim por diante. Né? E assim por diante. Aqui, então, se for dessa forma, eu quero que a minha consulta fique query igual. Abro aspas duplas, já coloco aqui um ponto e vírgula para concluir o nosso comando, como você pode ver aí. E aí a gente vai colocar o comando select, asterístico from, me traga todos os campos da tabela select, asterisco from, endereços, me traga todos os campos da tabela endereços. E aí a gente vai colocar o limit. O comando ficaria assim, ó, limit, por exemplo, se eu colocar limite 10, ele vai trazer do 0 ao 10. Ele vai trazer 10 elementos, considerando que o inicial é 0, ele vai trazer 10 elementos. O 0, 1, 2, o 3, o 4 até o 9, vai trazer 10 elementos. Se eu quiser que ele não traga o primeiro registro, então eu coloco, traga do 1 até o 10, ele vai me trazer 9 registros. Perdão, ele vai trazer 10 registros. A partir do 1, me traga 10 registros, certo? Então, ele vai trazer o registro 1 em diante. O primeiro registro, que é o registro 0, ele não vai trazer. Então, é assim que a gente define. Esse 1 que você visualiza aqui é o inicial e depois da vírgula é o limite que a gente está trazendo ali. Então, eu quero que aqui apareça o limite, aqui tenha o inicial, perdão, ó, aqui tem o inicial, vírgula, o limite, certo? Ficaria alguma coisa assim, limite. Só que eu não posso colocar esses valores aqui, né? Eu preciso colocar na forma de variáveis. Então, para colocar como variável, eu seleciono isso aqui, dou um igual, coloco um mais, igual não, aspas, mais, escrevo aqui inicial, isso,
Do outro lado aqui, a gente pode fazer a mesma coisa. Como é o último, eu posso apenas fazer isso. Depois do concateno aqui a vírgula, coloco ali um sinalzinho de mais, e depois do sinalzinho de mais eu escrevo a palavra limit, que é o nome da minha variável, que traz o valor do limite e ponto e vírgula. Pronto, já temos mais uma query preparada aí. E por fim, não menos importante, aí eu quero que traga todos, independente do limite. Então considera que todo mundo é igual a zero, né? Se ele não é maior, então ele não vai passar por aqui. Se ele for maior, se o ID for maior que zero, ele já passa no primeiro e vai embora. Então aqui eu posso também utilizar um senão. Aqui eu posso usar só um senão, porque eu já vim desse senão C, e esse senão, este é o senão, é o caso contrário, né? Esse o ID seja igual a zero, no caso. Então se for igual a zero, ele vai entrar aqui. Então ele entrou aqui, o limite é maior que zero, e o limite e o inicial também é maior ou igual a zero. Então, se o limite for igual a zero, por conta desse e aqui, essa expressão inteira ela vai representar falso, e aí então ele vai rodar esse else que você visualiza aqui na linha de baixo. Beleza. Feito isso, eu posso criar uma consulta aqui que me traga tudo. Então, claro, gente, existem várias outras formas de fazer isso, né? A gente está usando aqui uma forma de fazer, mas como eu sempre costumo brincar com os meninos lá, existem diversas maneiras de fazer Neston, cada um que prepare a sua, né? Mas essa aqui é só uma forma de fazer, né? Tá lá. Então, traga todos os campos da tabela em endereços, ok? Isso significa que ele vai me apresentar uma lista. Então, agora que eu já tenho a consulta, a gente vai usar isso daqui, ó, var cmd, que recebe banco, cala a boca, vamos fazer no lugar certo, vamos aqui embaixo, que recebe banco.abrir. Esse banco.abrir é um método estático da classe banco, banco.abrir, banco.abrir é um método estático da classe banco. Essa classe banco ela também já existe aqui no modelo que está disponível aí, que vocês podem dar uma consultada mais à frente. Veja, tem a classe banco tem um método chamado abrir. Esse método abrir entrega um MySQL command, faz lá a conexão, baseado num script de conexão aqui, faz a conexão e entrega um CMD, que é um objeto de comandos SQL, já com a conexão aberta. Ele até faz uma verificação aqui, né, se a conexão for diferente de aberta. Então, abra a conexão e entregue e associe essa conexão à propriedade de conexão de um objeto do tipo MySQL command, que é o caso desse CMD que você vê aqui. E entrega o MySQL command para quem chamar. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui na classe de endereços, ó. A gente está recebendo em CMD, a gente está recebendo um objeto do tipo MySQL command, que é o que banco.abrir está entregando para a gente. Beleza? Ok. Feito isso, aí a gente vai criar um objeto de comando, né? Vai fazer com que esse objeto de comando, cmd.commandText, vou passar o objeto de comando, que é a minha consulta SQL propriamente dita, e esta vai receber query. Então, independente do que chegou aqui, vai chegar aqui uma consulta, né? Invariavelmente vai chegar uma consulta, pelo menos a gente espera isso. Claro que se tiver alguma melhoria de lógica aí, pode ficar à vontade para ajustar e inclusive comentar com a gente aqui. E agora a gente vai começar a receber esses outros parâmetros. Eu vou criar aqui uma variável, vou chamar var dr de data header, é o meu leitor de dados. Ele vai vir, esse dr vai ser populado com base nos registros que forem recuperados ou não recuperados, né, caso ele venha vazio, dessa consulta que foi feita aí no banco de dados de acordo com essas condições que foram especificadas aí na parte superior. Veja, nós vamos dizer que cmd.executeHeader, tá lá, ó, executeHeader, então execute o leitor. E o que o executeHeader entrega para a gente? O ponto e vírgula é melhor que ele fique desse lado de cá. O que o executeHeader entrega? Só passando o mouse sobre o executeHeader, ele diz que ele entrega um MySQL Data Header. Como você bem observa aqui, ó, ele entrega um MySQL Data Header.
Então, dr agora é um objeto do tipo MySQL Data Reader. O próximo passo é a gente criar um loop, uma estrutura de repetição aqui, dizendo o seguinte: enquanto o dr puder ler o próximo registro, que é esse read, então ele executa o bloco de código do while. Lembrando que o while ele executa ele primeiro faz o teste, depois ele executa a primeira vez. Então, qual que é o teste aqui? Quando a gente chamar dr.read, ele vai pular para o próximo registro. Por padrão, ele vem setado para o -1, para o índice -1. Então, o que é o primeiro registro? É o registro 0. Se não existir registro nenhum, quando você fizer um dr.read, ele já vai retornar falso, porque não tem sequer um registro retornado. Não retornou nenhuma linha essa consulta, esse select que você está fazendo aí, não retornou sequer uma linha. Então, não vai trazer registro nenhum. Sendo assim, veja, na parte de baixo aqui a gente vai escrever a consulta, que é o que a gente precisa entregar. Veja, nós precisamos entregar uma lista de endereços, correto? Para entregar essa lista de endereços, nós já criamos aqui na parte superior um elemento chamado lista, que é um objeto do tipo lista de endereço, lista do tipo de endereço, tá certo? Aqui a gente precisa preencher essa lista. E se essa lista é do tipo endereço, como é que a gente preencheria então essa lista? A gente coloca a palavra lista, que é o nome da lista que nós criamos ali, .add, e se nós simplesmente fizéssemos isso daqui, e escrevêssemos aqui dentro endereço, melhor, se nós fizéssemos isso daqui, new endereços, chamando o método construtor da classe endereço, isso aqui já resolveria. Veja que não aparece mais nenhum erro, isso aqui já resolveria. Então, se tivessem 10 registros de retorno aqui nesse dr, ele geraria 10 objetos de endereço dentro dessa classe, dentro dessa lista, certo? E entregaria essa lista para quem chamou. Esse é o objetivo aqui desse pedacinho. Maravilha. Sendo assim, basta eu chamar um construtor, veja que lá na classe endereço, essa classe endereço onde a gente está, existem 3 construtores. Um vazio, um construtor que entrega logradouro, número, string, complemento, CEP, bairro, cidade, tipo e assim por diante. E tem um último construtor, que é o construtor 3 aqui, que ele passa todos os campos. ID, logradouro, número, complemento, CEP, assim sucessivamente. Mas é importante que você faça essa observação que eu vou mostrar para você agora. Veja, o meu método construtor, ele espera ID, logradouro, número, complemento, CEP e assim por diante. Mas no meu modelo, lá no modelo, ele foi criado como ID, CEP. Tá vendo aqui que o CEP vem em segunda opção? CEP, depois logradouro, número, complemento e assim por diante. Certo? Veja que o CEP é a segunda opção. De volta aqui para a classe endereço. Vamos lá. Eu preciso preencher esse construtor. Mas eu vou preencher esse construtor com as informações que estão vindo ali do meu leitor. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pular 2 linhas aqui para ficar mais fácil de exibir essa informação para você. Tá? O primeiro da lista, a gente vai dizer que o primeiro elemento aqui que eu vou passar para esse método construtor da classe endereço é o dr.getInt de 32. Vou passar aqui um int de 32, porque o primeiro campo espera um inteiro. Int de 32, e dentro dos parênteses aqui do int de 32, antes que eu coloque a vírgula para ele ir para o próximo valor ali, ele não está entendendo muito bem ainda, porque ele está imaginando que eu estou no construtor 2 aqui, mas na verdade eu estou no construtor 3. Então eu já passei o id, que é do tipo inteiro, e agora eu vou passar o logradouro, que é o que ele espera, é o logradouro. Só que o retorno do meu banco de dados não tem logradouro. Não vem logradouro aqui, agora. No banco de dados o retorno vem o CEP. Então, para evitar esse tipo de problema, ao invés de utilizar o índice aqui, 0 para o ID, depois 1 para o CEP, porque 1 é o CEP, eu vou escrever o nome dos campos da tabela. Os campos que me vieram de retorno.
Então eu vou escrever o nome dos campos aqui. O primeiro campo é cliente underline ID, foi desse jeito que retornou lá da consulta, que é o nome do campo. Depois eu ponho uma vírgula e vou para o próximo, dr ponto, e assim por diante, certo? Dr ponto, assim por diante. Vamos só avançar aqui um pouquinho. Você vai fazer uma pausa nesse vídeo aí e copiar, e digitar o seu aí, né, caso você esteja fazendo. Mas é isso daqui que vai acontecer aí na sequência, ó. Veja lá. É isso aqui que vai acontecer. Observe. Cliente logradouro, número, complemento, CEP. É assim que a classe espera. Veja, se eu sumir com aquele parênteses e avançar com o parênteses aqui, ó, veja lá que aqui agora eu estou, cada um elemento que eu passar, ó, eu estou no ID, se eu colocar vírgula ali eu vou para o próximo, certo? Então, a gente consegue perceber que foi esse construtor que foi utilizado. Fazendo isso e executando desta forma, quando nós chamarmos o método listar endereços e não passar nada, eu vou ter uma lista, ele vai recuperar do banco de dados uma lista de endereços e vai entregar isso aqui para quem pediu. Ok? Vamos ver se isso é verdade? Vamos tirar o zoom aqui. Vamos ver se isso é verdade fazendo um pequeno teste. Para fazer esse pequeno teste, eu tenho um formulário criado aqui, um formulário de cliente criado aqui. Nesse formulário de cliente, só para você ver que funciona, eu coloquei aqui, ó, debaixo de um botão, esse formulário inclusive funciona já, você pode verificar aí. Eu coloquei aqui debaixo de um botão o seguinte, veja. Crio um objeto cliente, posso buscar por ID, porque já tem esse buscar por ID na classe cliente, mas o que interessa para mim é este aqui, ó, lista endereço. Lista endereço. Eu pego o ID que o usuário digitar. Lá no formulário, lá no TXT ID. Ainda aqui eu coloquei um 0 e um 10 de forma lançada fisicamente aqui, né? Vamos dizer que na forma de constante, né? E depois eu recebo essa lista armazenada em lista end, como você pode visualizar aqui agora. Então, ao executar esta linha de número 83 no meu formulário, então ao clicar no botão, ele vai passar por aqui. Quando ele executar essa lista, ele vai trazer para mim uma lista de endereços cadastrados. Se for igual a 0, ele vai trazer todos os endereços cadastrados, certo? Provavelmente eu só tenho um endereço cadastrado lá, eu só coloquei um endereço para poder fazer um teste aqui, antes de mostrar para vocês, mas eu vou experimentar pressionar o F9 aqui no nosso Visual Studio Community 2019, para criar um breakpoint, para fazer com que a programação pare aqui e eu consiga mostrar para você o que veio dentro dessa lista end, e aí a gente conclui essa nossa aula, que já está ficando bem compridona aí, já está com 33 minutos mais ou menos. Posso estar cansando você. Então vamos testar aqui pressionando a tecla de número F5. Bora lá. Vou executar. Vou carregar o formulário, clicar lá no cliente, digitar um número qualquer lá, ou digitar um 0, por exemplo, né, já que ele espera essa informação de lá. E depois clicar no botãozinho lá que vai fazer essa busca. Veja, cliquei aqui em cadastro, clientes, vou colocar o número 0 aqui dentro do meu TXT ID, como você vê aqui em cima, e vou clicar neste botão. O objetivo aqui é simplesmente mostrar para você que a minha classe endereço está entregando aquilo de fato que a gente esperava. Aqui a gente já tem um pequeno endereço, um pequeno erro aqui. Ele está dizendo que não conheço a coluna cliente underline ID na cláusula cliente underline ID de endereços. Então ele diz endereços where cliente ID igual àquele ID que a gente está passando ali, que é o ID de número 1. Vamos conferir aqui no nosso banco de dados, endereços, clientes underline ID. Então o que nós colocamos lá? Nós colocamos cliente underline ID. Viram lá?
Então, isso aqui está acontecendo ao vivo. Vamos corrigir já, colocar aqui uma letrinha S, ele estava dizendo que não reconhece esse campo chamado cliente, e sim clientes, ok? Clicamos então aqui no botão iniciar novamente para poder executar. E, como eu estava dizendo, o objetivo é que a gente verifique se a classe endereço de fato entrega uma lista de endereços. Vamos ver. Ok, então clico no botão clientes, dá um zoom aqui para melhorar, clientes, escolho aqui digitar o número 0, clico no botão 1, que é o botão que vai fazer a consulta, e ele vai mais uma vez parar lá no código. Vamos ver agora qual é o problema. Eu acho que eu não fiz a alteração. Ah, tem mais um problema aqui, ó. O mesmo problema aqui, ó. É um clientes. Errei 2 vezes ali. Só que aqui eu vou pedir para ele continuar. Ele vai passar do erro e vai executar o formulário até o ponto que ele tinha que executar. Dessa vez funcionou. Vamos ver. Esse meu lista de endereços é um objeto do tipo... Esse meu lista de endereços é um objeto do tipo lista endereço. Se eu passar o mouse por sobre ele, como você está vendo aqui agora, e clicar nessa flechinha aqui, ó, em tempo de execução, ó, nessa flechinha, veja que ele trouxe um registro, que é este registro 0. E esse registro 0 tem todas essas informações que você pode observar aqui, o que significa que ele trouxe a lista dos endereços cadastrados. Se eu tivesse mais endereços lá, ele ia apresentar para mim essa lista de endereços aqui na tela para a gente. Tá? O objetivo aqui era mostrar apenas a classe. Óbvio que a forma de consumir isso a gente vai fazer em outros momentos aqui, inclusive neste projeto, mesmo considerando que a gente já buscou esses detalhes aqui. Ok? Então é isso, eu espero que tenha valido para você esses momentos que nós passamos aqui, essa aula que já ficou aí com mais de 35, 37 minutos. Espero que tenha valido para você. Aproveite, se valeu, compartilhe esse vídeo. Se tiver dúvidas com relação a esse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Esse conteúdo vai estar disponível no GitHub para você poder acessar. E se quiser, se você achar que vale, deixar aí um like nesse material. Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal e ele vai apresentar esse conteúdo para muito mais pessoas aí. Se já valeu para você, para mim já é o suficiente. Este, de fato, é o objetivo, ok? Um forte abraço e até a próxima!